Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar e Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Ajude a crescer esse canal missionário. Se inscreve aqui no meu canal. Aperte o sininho da notificação, dê o like, o joinha, para que este vídeo seja divulgado para outras pessoas e que você seja cheio do Espírito Santo. Também gostaria de perguntar a você que região você está assistindo nosso vídeo. Escreve aí no comentário para que nós possamos nos alegrar e saber que estamos cada vez mais próximos através de uma comunhão deste canal com a sua casa, né? Eu tenho certeza que a bênção do Senhor está sendo derramado sobre a tua vida nesta hora, pelo fato de nós estarmos em comunhão, né? Porque somos servos de Deus. Eu estou aqui em São Paulo, e aqui nós pregamos a palavra de Deus nas igrejas, nas praças, sempre o objetivo de ganhar almas para Cristo. Quem fez essa pergunta sobre esse tema foi o próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, ele perguntou assim àqueles homens: vocês receberam o Espírito Santo quando crerem? Eles disseram, não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Existiam 12 homens que estavam ali diante do apóstolo Paulo e ele fazendo esta pergunta, né? Ele fala, que batismo vocês foram batizados? No batismo de João, né? Então Paulo diz que João batizou para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, né, que é Jesus, né? Aí naquele momento o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele batizou aqueles homens nas águas e depois colocou as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. 12 homens, né, que esperavam ouvir uma palavra. Quantas pessoas estão desta forma? Porque quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, a primeira coisa que ele precisa ser feito na vida dele é ser batizado nas águas. Se você recebeu a Cristo como teu Salvador, você precisa cumprir os mandamentos do Senhor, que diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então o primeiro passo é o batismo nas águas. O segundo é o batismo com o Espírito Santo, com imposição de mãos, para que você fale em línguas, para que você profetize, assim como aconteceu na vida desses homens que estavam diante do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele que foi perseguidor da igreja, mas depois que ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele então foi transformado completamente. E ele, naquele momento que ele viu a luz de Cristo, ele ficou cego. Mas quando ele recebeu a visita de um discípulo do Senhor chamado Ananias, que colocou as mãos sobre ele, dizendo, Paulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me enviou aqui para que você receba o Espírito Santo. Então as escamas da cegueira caíram dos seus olhos naturais, dos seus olhos espirituais, e ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele saiu pregando a palavra em muitos lugares e encontrou estes homens, como muitas pessoas que ele encontrou, e as pessoas foram transformadas, receberam a Cristo como Salvador, foram batizados nas águas, foram batizados no Espírito Santo. Então, isso é a transformação completa. É isso que as pessoas precisam. Às vezes a pessoa, eu não vou me batizar nas águas porque eu não estou preparado. Não, não existe esse negócio de estar preparado. Você tem que ser batizado para cumprir o mandamento, para que você realmente é servo de Cristo. Porque você, quando é batizado nas águas, o que acontece? Você sepulta o seu velho homem e ressuscita o novo homem para viver segundo a semelhança de Cristo. Esse é o batismo nas águas. E depois o batismo com o Espírito Santo para que você seja completamente transformado de um homem natural para um homem espiritual. E quando você é transformado num homem espiritual, você se torna um pregador da palavra de Deus, você vai ser uma pessoa que vai viver para Deus todos os dias da sua vida e vai encontrar outras pessoas que também serão transformadas através da tua palavra. Paulo não perdia tempo, em tempo
fora de tempo, ele pregava a palavra. Imagina se ele não tivesse aparecido para esses homens, né? Aqueles homens que tinham sido batizados no batismo de João, mas não conheciam o Espírito Santo. Eles precisavam conhecer, e conheceram naquele dia em que eles foram completamente surpreendidos por uma palavra de um homem de Deus. Assim sejamos nós, os anunciadores da palavra de Deus, aqueles que levam a mensagem da paz até os confins da terra. Você encontrar pessoas que precisam ouvir uma palavra, porque você foi transformado. Agora, se você ainda não foi, que você seja agora através desta palavra, que você procure o pastor da igreja e peça o batismo nas águas, que você peça oração para que você seja cheio do Espírito Santo, que você busque no Senhor essa transformação completa, como aconteceu na vida desses 12 homens, né? 12 homens esperando, 12 homens que ouviram a palavra, 12 homens que receberam o batismo nas águas, 12 homens que receberam o batismo no Espírito Santo. Então esta é a obra redentora de Cristo na terra. O Evangelho é uma coisa tão sobrenatural, né? Porque como Paulo declarou, o Evangelho para muitos é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crer. O poder de Deus sendo anunciado através do Evangelho. Nós somos anunciadores de boas novas, porque fomos chamados para isso. Eu fui chamado, você foi chamado para sermos anunciadores de boas novas. E encontrar pessoas que nos alegrarão, porque nós vamos alcançar essas vidas e a alegria do Espírito Santo estará em nós também, porque alcançamos novas vidas para Cristo. Nunca aceite uma vida de derrota, nunca aceite uma igreja sem pessoas, porque ela vai crescer através da evangelização, através da tua dedicação no Evangelho, e o Espírito Santo vai fazer uma grande obra. Vai buscando, vai nas células, alcançar as pessoas nas casas, vai nas ruas, através da pregação ao ar livre, vá na internet, onde você tiver que ir, mas pregue o Evangelho, não fique parado, não fique estatizado, achando que as coisas não vão acontecer. É só a igreja tal que cresce. Não, aquela igreja está crescendo, sabe por quê? Porque eles estão pregando a palavra. Eles estão se organizando, crendo no poder transformador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, queridos, nós somos os vasos enviados pelo Espírito Santo. Aleluia! Receba no teu espírito, em nome de Jesus.